Fala pessoal, Kevin Manaka aqui para mais uma aula do Inglês Feito Fácil. Hoje nós estamos estreando um novo modelinho de aula, na verdade é bem parecido com os antigos, né? Mas o que a gente vai explorar nessa aula é diferente, são padrões do inglês, ok, gente? Então hoje os primeiros dois padrõezinhos, que nós vamos fazer duas nessa aula aqui, é o used to e o be used to, mais o verbo no ing, né? No ing form. Por que vamos fazer dois ao mesmo tempo nessa aula? Porque eles são muito confundidos, tá, gente? Used to e be used to. Qual que é o significado deles? Used to significa costumava ou era habituado, ok? E o be used to é ser acostumado ou ser habituado. Então, o used to está falando do passado, algo que era, mas não é mais. E o be used to, mais o ing, que a gente vai ver já já no inglês, ele fala de alguma coisa que está acontecendo, que é no momento, ou vai acontecer, ou acontecia, entendeu? Mas era um processo, entendeu? Está sendo um processo, você está acostumado, você é acostumado a alguma coisa, né? O verbo to be ali, né? Só antes de começar, gente, se você nunca assistiu esse tipo de aula no sábado, presta atenção, tem muitos exemplos, é bastante conteúdo, então foca, ok? Não assista essa aula se você estiver distraído, estiver em um lugar que não dá para fazer isso, salva o vídeo, assiste depois. Se você está acostumado, if you're used to it, você pode mandar bala aí e curtir o vídeo já, porque sabe que é coisa boa, se não, segue a gente no Instagram, toda aquela coisa aí, nas mídias sociais, beleza, gente? Então segue a gente. Vamos para a aula então, gente? Com um detalhe, tá? Aqui a gente vai explorar os dois e no final vai ter desafios. São exercícios, coisas que você vai responder nos comentários para praticar o que a gente está aprendendo aqui, tá, gente? Porque eu e o Pedro está pensando como que a gente vai fazer vocês a pôr em prática o que a gente está ensinando. Então essa foi a resposta. Vamos ver aí se vocês vão pôr em prática mesmo. Mas no finalzinho da aula a gente vai ter os desafios, beleza, gente? Então bora lá. Used to. Então, used to era acostumada, né? Você era acostumado, você costumava, melhor dizendo, você costumava, né? Então, por exemplo, his little brother used to buy people. Então, his little brother, o irmãozinho dele, né? Little brother, irmãozinho, costumava, used to buy people, morder as pessoas. Ele costumava morder as pessoas, alright? Segundo exemplo, my dad used to make terrible pancakes. Então, nossa, my dad, meu pai, used to, costumava, make terrible pancakes, fazer panquecas terríveis, horríveis, nojentas. Terceiro exemplo, I used to come here when I was a kid. I used to come here, eu costumava vir aqui. I used to, eu costumava, come here, vir aqui. When I was a kid, quando eu era criança. Alright? Quando eu esqueci de colocar o era ali, quando eu era criança. Gente, detalhe, ali no começo a gente falou que era habituado também, poderia ser, né? Então, só veja, só colocar o era habituado dá na mesma também, ó. O irmãozinho dele era habituado a morder as pessoas, né? Morder as pessoas. Meu pai era habituado a fazer panquecas terríveis. Eu era habituado a vir aqui quando criança. Fica esquisito? Fica. Mas por que eu coloquei o habituado lá para vocês verem essa segunda tradução? Porque a gente está falando de hábitos. Então era uma coisa, era um hábito que acontecia, algo que acontecia no passado e não acontece mais. Então, por exemplo, o irmãozinho dele costumava morder as pessoas. Tá, ele morde as pessoas hoje? Não morde, ok, gente? Porque já deve ter sido grandinho e não faz isso mais, tá? Já deve estar grandinho. Então, eu costumava vir aqui quando criança. Eu venho aqui quando adulto agora, estou acostumado a vir aqui sempre? Não. É só quando eu era criança, era um hábito, não é mais, tá? My wife used to write short novels. Então, minha esposa costumava escrever contos, né? Short novels. Então, pequenos novels, pequenos romances, contos. My wife, minha esposa, costumava to write short novels, escrever contos. E último exemplo. Do you remember we used to hang? Do you remember we used to hang? Então, você se lembra, do you remember we used to hang? Que costumávamos sair. Hang. Já temos um vídeo aí explicando essa expressão hang, a palavrinha, então não vou entrar em detalhes. Se você quiser entender um pouco mais, porque hang, que se você coloca lá no Google Tradutor, hang vai traduzir como enforcar.
Tá? Então, por que eu traduzi como sair? Tem lá um vídeo para você aprender isso, beleza? Então, o segundo padrãozinho que a gente vai pegar agora é o be used to mais um verbo no formato ing. Olha como é diferente. E, gente, vocês não precisam decorar isso aqui não é regra gramatical, é só um padrão. Ele sempre vem nessa forminha, nesse padrãozinho aqui, entendeu? Então, só pega pelos exemplos, se acostuma, tá bom? I'm not used to drinking. I'm not used to drinking. Eu não estou acostumado, né? Não estou acostumado a beber. Então, olha só, gente. O be é o verbo ser ou estar, né? Então, eu não estou acostumado, mas poderia traduzir também, não sou acostumado a beber, ok? E o ing ali no verbo, ele, não vamos entrar em detalhes, mas ele é como se colocasse o a antes, entendeu? Como se colocasse o a, assim, como se fosse o complemento ali do verbo. Então, não estou acostumado a beber. Não dá para você colocar, não estou acostumado a beber, como estava antes. Se você vê antes, não tem esse azinho antes do verbo, tá? No outro padrãozinho. Então, a beber, to drinking. Segundo exemplo, Jamie wasn't used to talking to strangers. Então, was ali é o verbo be, né, o verbo to be, no passado. Jamie não era acostumado a falar com estranhos, tá, gente? Coloquei errado ali, estranhos. Beleza? Então, Jamie não era acostumado a falar com estranhos. Agora ele é, né? Agora ele está acostumado a falar com estranhos. Beleza? Então, nossa, você está falando de algo que não era, agora é, como assim? Gente, é a sensação, mais uma vez, a ideia aqui é que está acostumado, só pense nisso, acostumado, costumava, beleza? Então, ele não era acostumado a falar, agora ele é acostumado a falar com estranhos. They will be used to sleeping on bunk beds after a few nights. Então, will be, vai estar, vai ser, né? Então, estamos falando do futuro. Então, olha só, eles vão estar acostumados a dormir em beliches depois de algumas noites. Agora, eles vão estar acostumados é muito estranho de você falar em português. Como que você traduziria isso aqui de uma maneira muito mais natural? Você falaria, eles vão se acostumar a dormir em beliches depois de algumas noites. Por que eu traduzi o vão estar ali? Para vocês verem o be ali, né? Para ver o be ali, como que funciona, beleza? Então sempre assim, gente, lembrando, nem tudo dá para traduzir direto. Você tem que adaptar de uma maneira mais natural para a sua língua. Ah, mas por que isso? Por que não importa o porquê? Só entenda a mensagem, entenda o que significa e isso que é importante, entender o que significa essa frase, você entender a mensagem. Se você está entendendo, não fique perguntando por quê. Você entendeu? Tá ótimo. É isso que importa. Vai te ajudar a pensar em inglês e não ficar traduzindo tudo na mente. Quarto exemplo. I won't ever be used to running in the mornings. Então, eu nunca vou estar acostumado a correr de manhã. Mesma coisa. Você pode traduzir, eu nunca vou me acostumar, de vez em estar acostumado, a correr de manhã. Detalhe ali para o ever e para o will not, né, que é won't. É tudo will not, você contrai ele e vira won't ever. Você poderia falar I will never, eu nunca vou. É a mesma coisa, I will never ou I will not ever, I won't ever, ok? Então você não dá para colocar dois negativos, I will not, never. Eu nunca vou, nunca, tipo, é muito estranho, não pode. Então, I won't ever. Beleza, gente? Só umas diquinhas aí a mais pelos exemplos que a gente vai dando. He used to it. He is used to it. Ou o verbo to be, ou is, né? Que está contraído também. Ele está acostumado. Ele está acostumado, ponto. Acostumado a quê? É o it. O it pode ser qualquer coisa. Por exemplo, he's used to drinking. Lá do primeiro exemplo. Ele está acostumado a beber. He used to talking to strangers. He used to sleeping on bunk beds. He's used to running in the mornings. Não importa. It, ele substitui qualquer coisa. E você não precisa necessariamente traduzir. Então, ele está acostumado. Você não precisa traduzir. Ele está acostumado a isto, a aquilo. Não. Ele está acostumado. Ponto. E já era. Beleza? Esses foram os dois padrãozinhos, então, gente. Vamos para os desafios? Os desafios são bem
simples, entre aspas, tá? Mas tem uma regra, Os desafios são o seguinte, vocês vão formar frases com used to e depois formar frases com be used to, mais o ing. E eu vou dar 2 exemplos como vai ser, mas qual que é a regra, gente? A regra é o seguinte, você colocou a frase, você comentou isso no vídeo, você nos dá direito, você nos dá liberdade de corrigi-los caso esteja errado. Não fiquem chateados se vocês errarem, se forem corrigidos. Essa é a única condição, tá bom, gente? Por que isso? Porque eu e o Pedro estamos aqui para ajudar vocês e essa correção é necessária para vocês entenderem onde vocês erraram ali, para vocês não fazerem mais isso. Ok? Então, muito importante, não fiquem chateados. Única condição, beleza? Então, como que vai ser os desafios? Primeiro ali, o primeiro exemplo eu já fiz, tá? Então não pode fazer. Com o verbo be. I used to be a geek. Então eu costumava ser um geek. Geek não dá para traduzir direito. É aquele cara que gosta de tecnologia, de coisas de videogame, etc. Um geek, certo? Cultura geek. Então, I used to be a geek. Eu costumava ser um geek. Ou com be used to ing. Então seria I'm used to being called a geek. Então eu estou acostumado a ser chamado de geek, por exemplo. Beleza, gente? Então vocês vão fazer agora com os 4 verbos ali. Sleep, play, watch e go. Ou sleeping, playing, watching, going. Então 4 verbos são bem simples. Vocês criam a frase aí para praticar essas forminhas. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa novidade, os desafios. Espero que vocês comentem mesmo aí, pratiquem isso. Não fica só, não deixa eu e o Pedro aqui no vácuo, gente. Beleza? Não esquece, claro, mais uma vez de curtir, seguir a gente e se inscrever no YouTube, porque tem todo dia alguma dica, alguma aula, alguma expressão, e vocês estão sempre melhorando. Se vocês forem ver, desde agosto a gente pôs mais de 100 vídeos. É vídeo todo dia, às vezes 2 vídeos. Tá? Então muito conteúdo mesmo, aproveita. Tá tudo de graça aí, a gente não tá cobrando nada, manda bala, gente. Aprende aí mesmo com a gente, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê aqui no Inglês Feito Fácil, onde o seu inglês acontece amanhã com o Pedro. Tchau, gente. Falou, abraço, tchau, tchau. Fui, tchau. Fala pessoal do Inglês Feito Fácil, bem-vindos a mais uma aula do Inglês Feito Fácil. Ok, isso é meio redundante, mas